tá falando da arte de ser invisível, né? É, e eu sei que é difícil para você, como produtor de tantas obras, indicar uma, né? Mas se o cara tiver que ficar essa semana em casa e tiver que ouvir música, o que é que você recomendaria, né, para que esse cara ouvisse? É difícil essa vez. É difícil, né? É por isso que eu digo, o cara que produz Uma tanta playlist coisa. da Reverb. Eu fiz uma playlist da Reverb, tá lá no meu Ah, escapou. Spotify. Tá todo mundo lá. Mas Juliano, a eu, gente tá. A gente... eu Pode posso falar? citar vários Pode falar. discos, assim. Pelo menos os mais recentes dessa lavra que tem saído. Eu acho que. E eu vou esquecer alguém. Essas coisas o cara sempre esquece. Mas Alexandre Revoredo, né, que produzia um disco que eu acho. Belíssimo, belíssimo disco. Significado o disco de Revoredo para mim, porque é um artista que eu sou fã, e o fato de ter sido de Garanhuns, e os pastel, e tudo aquilo, sabe? Eu acho que tem muitos significados ali. Porque é isso, quando a gente faz um disco de Alexandre Revoredo, pelo menos ao meu ver, da minha visão, é, é o nosso recado para dizer, Garanhuns, é possível, alguém Importante. fez, entendeu? Quando eu produzo um disco do Tico Queiro, de Nazaré da Mata, é um recado dizendo, Nazaré da Mata, olha o que dá, tá vendo você? Vamos lá, galera, vamos nessa, né? E não há nenhum interesse de derrubar ninguém, há um interesse de ampliar e de mostrar que a ponte existe. Você pode atravessar, existe um caminho aí. E claro, cada um vai achar seu caminho particular, mas existe um caminho. Então, sabe? Porque às vezes, lá em Goiânia, e coisas que eu passei com vários amigos meus, e eu senti isso, mesmo morando em Olinda, já na época, eu sentia isso. Parecia que era aquele complexo do vira-lata, parecia que não dava pra gente. Parecia que não era possível, entendeu? Quando eu falei de João Cabral, quando eu vi João Cabral, eu digo, pô, o cara é daqui, tá fazendo isso. Quer dizer, então essa possibilidade era muito importante. Uma coisa real, entendeu? O cara tá aqui do teu lado, ó, Alexandre Revoredo tá aqui do teu lado. Tá aí o disco do cara, eu vi o disco do cara, como é que é. Sabe como é? Então dá para fazer. Então, Alexandre Revoredo eu acho importantíssimo. Isabela Moraes, Martins, Marcelo Rangel, PC Silva acabou de lançar um disco, Clara Ferro, potência incrível. Igor de Carvalho, Joana Terra, de Salvador, mas tem uma Lindo, relação, lindo. mas faz parte da Reverb. E fora todos os outros, eu falei isso aqui, que acho que talvez sejam alguns dos mais recentes. Mas lá na playlist tem todo mundo. E eu falo deles pelo seguinte, porque eu digo sempre assim, eu dou muita sorte de ser amigo dos meus ídolos. Eles são meus ídolos, eles são as pessoas que eu escuto. Eu ouço essa galera, é disso que eu me alimento. Né? E é uma potência muito grande, cara. Você daí, eu acho que você sabe também, você sente isso. E a Reverb é muito essa coisa. A mágica da possibilidade, sabe? E de alguma maneira, assim, eu também você tem aquela metáfora da utopia, né? Que eu já vi Galeano falando, mas não é dele a metáfora, mas ele cita. Que o cara pergunta para um outro cara que está com ele lá no cineasta, que não lembro agora o nome do cineasta, o cineasta sul-americano que eu não lembro. E ele pergunta para o cara, uma pessoa pergunta para a plateia, para que serve a utopia? Porque a utopia é um troço que, sabe esse texto? Isso é muito, é muito isso. Então, Para continuar buscando, né? Continuar sonhando, né? a utopia é o horizonte, é uma coisa que você sabe que É, você está ali e você dá um passo, o horizonte passa um passo para trás. Você dá um passo para trás. E ele diz, para que serve a utopia? Para isso, para caminhar. A utopia serve para caminhar. Tem outro verso que eu sempre cito, de um compositor Edgar Ferreira, já que o Pandeiro gravou, e que eu acho que sintetiza muito também o que é a Reverb. O refrão, ele disse, muito bem, o povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. lindo. Sabe?
Então Muito bom. é muito aquele pressuposto básico do não faça com o outro o que não gostaria que fizesse com você. E faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Então, a gente, lá em Goiânia, na Mata Norte, os processos que eu passei de artistas incríveis que eu conheci, que eu conheço, e que muitas vezes não conseguem vencer essa barreira. Então, a Reverbo, como estrutura de produção e combo criativo, é a minha resposta, falando pela minha visão, claro, cada pessoa dentro da Reverb vai ter o seu olhar. A partir do meu olhar, é a minha resposta para isso. É a minha maneira de Muito dizer bom. para as pessoas que aquilo é possível, entendeu? E façam outros, e se articulem, e desenvolvam. Assim, não é uma coisa... não tem, não, aí nem, não tem nenhum tipo de mesquinharia, sabe? Política criativa. Não, é uma Sim, vontade sim. não, é a vontade de discussão. Eu quero, quando chegar em Garanhuns, ver vocês recitando, quero comprar o livro de vocês, ler o material. É É isso, porque isso, cara. eu vivo disso. Eu não vivo de dinheiro, eu vivo de arte, eu vivo de música, eu vivo de arte. Então tem que ter arte, senão eu não respiro. Que legal, cara. Isso é vida. Eu tava pensando aqui, Juliano, tô falando, né? Eu tenho mania de ficar tentando encaixar filosofia, ou extrair, encaixar não, né? Extrair a filosofia das coisas, e tô falando do reverbo. Eu lembrei agora de um conceito do Kant, né? Que é o imperativo categórico, né? Que é o dever de fazer pelo outro aquilo que você não quer que seja, de fazer com o outro aquilo que você quer que seja feito com você, né? Então, é isso, bicho, essa coletividade, esse exemplo que vocês estão dando para o Brasil, para o mundo, né? E que gera uma arte, porque você entra no Instagram, no YouTube, você vai ver, você produziu ou tá tocando uma música, Lucas Torres está cantando, Isabela já está ecoando, e eu acho que vocês estão gritando em uníssono, né? E o mundo está ouvindo. E a prova de que a coletividade e o trabalho coletivo está certo é que o mundo está ouvindo vocês. Né? E eu acho isso muito importante. Juliana, a gente tem ainda 3 tópicos, né, para a gente encerrar nossa pauta. Um é uma enquete que eu coloquei, e eu queria perguntar às pessoas que estão aqui, né, da nossa enquete, que era para eu ter colocado no Instagram mais cedo, eu não coloquei, que é o que vocês preferem. E aí eu vou perguntar para a Juliana também. Vocês preferem tragédia ou comédia? Aí eu queria que vocês respondessem aí no chat, né? E enquanto a gente discorre aí. E aí, Juliano, o que é que você gosta? Você prefere tragédia ou comédia? É, porque uma coisa muito assim. A comédia é uma grande tragédia, né? E a tragédia é uma grande comédia. Num certo ponto elas se tocam, né? Agora, eu tendo mais para tragédia do que para comédia. Eu acho da minha personalidade. Eu tendo mais para tragédia. Mas eu gosto da comédia, É. eu gosto da comédia que há na tragédia também, sabe? Que é essa Léo esse Neander colocou traje comédia. Léo é atrás. Neander é gênio. Tem uma música que eu falo, né? Que você está fazendo da vida, que o Homero gravou, que eu falo de trás de comédia. Sim, Né? muito legal. Trás de comédia, né? Eu pergunto. Mas eu gosto da visão de Nietzsche, do cinismo, assim, que eu acho que é um caminho possível, assim, de você conseguir aguentar a tragédia que é a vida, né? Sim, sim. A tragédia que é viver essa tragédia, né? O Cordel Lirinha fala também. Porque é isso, uma... A gente sabe que é uma tragédia, toda vida é uma tragédia. Porque a gente sabe que vai morrer, a gente sabe que o fim é aí, está aí. A pessoa, a pessoa precisa ser consciente disso. Inclusive, eu acho que a sociedade que a gente vive atualmente é uma sociedade que tenta mentir isso para si própria. Que essa sociedade hedonista do prazer, ela quer fugir da morte, né? Ela quer achar que, né, Da a finitude, né? né, a celebridade, esses conceitos que a gente está vivendo, Instagram, essas coisas, foto, tudo são conceitos, na verdade,
uma tentativa de fuga, né? De fuga dessa tragédia. Mas a tragédia vai acontecer, meu amigo. Você quer, você quer não. Então conviva com ela, extraia a comédia que há nisso e tente encontrar as plumas possíveis e os ensinamentos possíveis dessa situação, né? A maioria das pessoas aqui colocou tragédia, né? Assim, quando a gente pensa em tragédia, eu acho muito interessante, porque a gente tem na nossa cabeça que a tragédia é digamos, é o avião que caiu, é a bomba que explodiu, que a tragédia é uma coisa destrutiva e tal, mas a tragédia, a gente sente a tragédia todos os dias quando a gente acorda triste, é uma tragédia, né? Naquele momento que a gente tá almoçando e que baixa o garfo assim e para pensar naquele erro que você cometeu, na pessoa que você magoou, naquilo que você não conseguiu, a tragédia está, né, caminhando. A vida é essa tragédia leve que não nos mata. E se o cara for nietzschiano, vai dizer, nos fortalece, né? Juliano, e a gente tem um outro tópico, né, que é o que a gente tem na estante, um objeto que você tem em casa que gosta. O meu tá ali, e Karina, minha companheira, colocou ali, estava aqui para falar, eu vou pegar aqui para mostrar para o pessoal. Pessoal, muito feliz com a presença de vocês. A gente está quase chegando ao fim, mas assim, semana que vem nós teremos uma conversa incrível com o PC Silva, né? E Mário Rodrigues. E fiquem conosco, né? Posso mostrar o que eu tenho na estante? Mostra. Eu tenho esse box aqui, né? Desse monstrinho da nossa música. E agora eu tenho a coleção completa, né? Inclusive o último disco, né? O Vesúvio, que é uma coisa. Mas eu queria mostrar, Juliano, esse disco aqui de Djavan, né? Que é uma raridade. 1976, a voz, o violão e a música de Djavan. E esse disco é muito interessante porque esse disco é um disco de samba, né? E ele traz uma sonoridade muito nordestina, né? Um samba alagoano, e as letras são incríveis, né? E é o primeiro disco de Djavan. E depois eu resolvi que agora toda vez que eu participar eu vou comentar um disco desse aqui, desse box. E aí o que eu tenho na estante hoje para mostrar para o pessoal é esse disco, o primeiro de Djavan. Eu não peguei um disco, não. Tem uma estante só de disco. Grande. Lá dentro. Vinil, CD, DVD, é bem grande. Eu peguei uma da estante livre, que é aqui do lado, que é esse Exuzinho aqui, ó. Esse Exu que a gente ganhou durante um festival que a gente fazia, um projeto que a gente fazia, chamado Corre Campo. Éramos eu, Mary Lemos e Almério. E foi um pré-reserva. Eu lembro disso, lembro. No interior. Um lugar chamado Cineclube Jurema Preta. E era um show muito intimista, uma sala, dentro de uma salinha, não tinha nem som, era acústico, a gente tocando, a galera sentada. E aí era uma bilheteria e não deu grana, assim. Deu uma merrequinha, não deu muita grana. Mas aí na hora de ir embora, o cara que era o dono lá do Cineclube disse: eu não posso pagar o que vocês merecem, mas eu vou dar esse presente, e deu esse chuzinho aqui. E para mim tem muito significado. Legal, cara. Eu não fico triste porque a gente sabe tudo da mitologia grega e a gente não conhece a nossa mitologia, né? Eu acho que falta ainda. Essa semana, uma mãe perdeu a guarda do filho, acreditem, porque levou o filho, né, no candomblé e ela perdeu a guarda, para vocês terem a noção e o tamanho da loucura cultural que a gente vive. E aí, para a gente finalizar, Juliane, eu queria pedir, claro, que você cantasse para a gente, né, mas a gente tem um último tópico como o personagem da semana. Né, a gente elege aqui na nossa intervenção o personagem da semana, e o meu personagem da semana é o entregador que enfrentou, com todo o orgulho que o brasileiro trabalhador deve ter, enfrentou um idiota, né, que era o dobro do tamanho do cara, mas ele foi lá na cara dele e mostrou quem tem valor. Né? E a gente precisa
valorizar três coisas nesse país, né? A gente precisa valorizar educação, a gente precisa valorizar cultura e a gente precisa valorizar o trabalhador, aquele que realmente produz riqueza desse país, não aquele que explora a riqueza. O meu personagem da semana é esse trabalhador, corajoso. Rapaz, eu vou pegar esse seu mesmo aí mesmo. Esse não tem melhor do que ele, não. É uma Esse pilantra. cara foi Viu Golias, né, bicho? Eu vi o Davi vídeo da. Golias, cara. Cara, um negócio assim que você. É surreal. É muito surreal. É tão surreal. Assim. Eu faço uma leitura disso tão terrível, tão trágica, como eu estava falando de tragédia, ampliando para esse aspecto político geral que a gente está vivendo. Porque essas coisas, elas sempre existiram, né? Essas situações, elas sempre existiram. Posso dizer, eu já passei por coisas do gênero, por parentes meus, pessoas próximas a mim. Mas agora tem um requinte é uma gourmetização, né, do fato odioso, digamos assim. Porque tipo, a gente tá aqui falando isso, e garanto que tem uma galera agora dizendo pro cara que fez que ele é o cara. Existe tanto que quando a gente fala desse rapaz, esse presidente, que eu não digo o nome dele, esse moço aí que tá aí, estou até falando isso em outra live recente. A leitura que eu faço é que ele é a personificação de um tipo de um sentimento, de uma lógica de construção. Né? Não é ele exatamente. Tem uma coisa toda ali ao redor dele. Ele foi o cara que escolheu jogar com essas energias. Ele conjugou esses signos de uma maneira que foi interessante para aquelas pessoas que estavam querendo se legitimar e de alguma maneira se legitimaram a partir dele. Então, essa exaltação à burrice, essa que você falou do imposto do livro que quer aumentar, essa situação desse cara, sabe, desse filho que viu O genocídio, né? genocídios que a gente está vivendo, é irreal, né? Assim, surreal. É um negócio que você não. A única leitura que eu consigo fazer disso, e a única forma que eu consigo conviver com isso de uma maneira menos dura, imaginar que eu vejo agora essas pessoas muito alinhadas, todas de um lado. Aí tem os políticos evangélicos do mal, né? os políticos do mal, os banqueiros do mal, os garis do mal, os artistas Cidadão do do bem e mal, do mal. os quê? Os cidadãos de bem do mal. Mal, o cidadão de bem do mal, porque também tem os de bem também. É, Então, eu é, percebo é. muito agrupada. E eu faço um esforço tremendo para lembrar de cada um deles, os que estão ao meu redor, porque eu queria que quando isso caísse tudo de uma vez. Acho que é a única A maneira, história não perdoa, cara. é a única maneira de se limpar, entendeu? Porque é, paralelo a isso, pegando o gancho que a gente estava falando, esse nível de articulação que a gente vinha falando, de coisas como a Reverbo, como a RIPA, que está agora acontecendo agora no Estado, o encontro de produtores, ligando o interior do Estado, como o Acorde, que é outra galera que se juntando de música, que também em Recife, para propor coisas e exigir posicionamento do governo, da prefeitura, né? Então, essas coisas que estão acontecendo em vários lugares do Brasil, elas têm que significar esse outro lado, sabe? O lado do bem. As pessoas têm que ir do Sim. bem. E é isso. Eu digo isso brincando aqui em casa. A galera não viu Star Wars, né, velho? Tem que ver Star Wars, pô. Tá ali do jeito bem babaca, assim, bem simples, bem direto. Eu sou fã de Star Wars, valeu babaca, assim, mas eu adoro. Tá Sim, ali, sim. tá ali. E esse pensamento básico de que toda vez que alguém mata um assassino nasce. Toda vez. Verdade, cara. Verdade. Assassino. Então, assim, toda vez nasce. Então, também a gente conjugar outras energias, a gente conjugar outras proposições, sabe? Então, voltando à coisa da Reverb, quando a gente faz um show no Santa Isabel e lota o Santa Isabel,
com 17 artistas no palco, que ninguém conhecia, assim, pouca gente conhecia, que estava ali. Porque foram ver o Reverb, a gente não divulga quem são as pessoas, né? Que estão, os artistas. Você vai assistir a Reverb, a mostra. Você não sabe quem é o artista que vai estar ali. Isso é E incrível, cara. Isso é incrível. tá pagando, para mim, aquilo ali é uma força política. O sentido das pessoas estarem ali. E uma força energética também, que conflui muitos anseios, muitas, né? É isso que também é interessante, que me interessa como artista. E é por isso, talvez, que eu comecei a cantar e fazer meu trabalho solo e tudo que foi gerado surge dessa vontade, dessa consciência, sabe? Que as pessoas precisam ter, os artistas precisam ter essa consciência. O lance do... Estou falando só aqui, mas bom. O lance da cidade de Vitória. Tem uma coisa, por exemplo, eu falo isso muito quando eu vou. Porque a gente também não pode romantizar as coisas. Então, é muito comum aquela sensação de que você está numa cidade, um espaço social mais reduzido, as pessoas começam a se acotovelar, né? Eita, fulano conseguiu dinheiro de não sei onde, o prefeito botou o show dele, não botou o meu. Como também acontece, eita, aprovou no Futuro, não aprovei, entrei no FIGA, não entrei. Cara, não entre nesse tipo de força. Eu acho que aí é o momento em que a galera tem que se reinventar e buscar outras opções e criar outros espaços, né? E eu digo, é o meu conselho, talvez, principal para uma pessoa que mora numa cidade interior, que é um nicho que me interessa muito, porque eu me vejo nas pessoas. Eu queria muito, quando eu tinha 17 anos, que uma pessoa como eu tivesse chegado para mim e tivesse dito, velho, é por aqui. Que legal, Sabe? cara. Tipo assim, não eu não sou dono da verdade. É, Jimi Hendrix, ele tem um vídeo dele, não sei se você já viu esse vídeo, que é a única gravação dele tocando violão. E antes da gravação ele dá um depoimento, ele diz assim, os verdadeiros músicos de blues são como pregadores evangélicos, protestantes. Mas não do tipo que lhe dizem, faça assim ou não faça assim. Isso é certo ou errado. Do tipo que dizem, eu sou assim, é assim que eu faço. Se quiser vir comigo, massa. É assim, entendeu? É Então, educar pelo exemplo, né? é, Educação pelo exemplo, né? você viver dessa maneira, assim, acho que, pô, eu e Mary, nós juntos aqui, a gente trabalha com música, eu vivo de música, moro num apartamento legal, tenho minhas coisinhas, passo meus perrengues, passo, todo mundo passa. Mas estamos vivendo, estamos fazendo nosso trabalho dignamente. Então, assim, dá para fazer. Dá para fazer. E vamos fazer. E vamos pegar essa galera e vamos fazer. E a nossa busca é exatamente essa: é conhecer, interligar as pessoas e tentar criar essas conexões e transformar alguma coisa. De alguma maneira, deixar a nossa contribuição, né, velho? Com essa ciranda Já aí, tá, que né? nos gerou, Já né? tá, A ciranda que né? nos gerou. Os caminhos muito doidos da vida. Lá em Goiânia, o grande compositor goianense da minha cidade, o maior de todos, sem dúvida, indiscutivelmente, um artista que eu sou fã porra, é a Cioli Neto. Né? A Cioli Neto, Imenso. gente, a música. E uma vez eu fui comprar um vinil, uma lojinha de vinil que tinha lá, a única loja que tinha de vinil do centro. Cheguei lá com um violãozinho, que eu tinha um violão branco, chamava de Galac, que era o nome de chocolate branco. Um violão branco roso. E eu já era compositor, tinha 13, 14 anos, já me achava Milton Nascimento, né? Aquela música, acorde e tal. E aí cheguei lá, quando eu estou lá escolhendo o disco, ele chegou, a Cioli, e o dono da loja conhecia ele. Começou a conversar, e eu pesquei, eita, seu Cioli, e tal, e eu já, né? Já era um nome na minha cabeça ali, a figura dele. E aí eles começaram a conversar e tal, aí eu fiquei por ali, daqui a pouco eu cheguei, oi, seu Cioli, boa tarde, meu filho. Ele disse, olha, eu sou Neto Tito Ferreira ali, ele nem sabia que era o Tito Ferreira, eu acho. Não, tem aquela coisa. Eu sou Neto Tito Ferreira, que bom. Música com violão aí, eu tô tocando, eu toco violão e tal, sou compositor. Aí ele disse, é compositor, mostra a música. Aí eu peguei um banquinho lá que tinha Ei, assim, por ele, sentei e toquei lá uma música para ele dessas minhas, que eu nem lembro mais como era a música.
toquei para ele, aí ele disse, olha, vá compondo. Quando você fizer uma que preste, é porque ainda falta fazer muito. Mas foi o melhor conselho. Estou fazendo isso até hoje. Continuo Que compondo muito, legal. muito, com muita gente. Fazer uma que preste. Foi o melhor conselho. Mas foi massa, porque talvez tenha sido a primeira pessoa, o primeiro artista assim, que eu ouvia, né? Porque lá em Goiânia ainda tem, mas na época tinha até mais forte a divulgadora Tupã, que era uma rádio de porte que ecoava na cidade inteira. E tocava as músicas dele e tal. Era aquela Gessé cantando Paraíso das Hienas, né? A gente sabia que era dele aquele. Lindo, né? Já são. E tinha esse significado, o mesmo significado de João Cabral, o mesmo significado de Carlos Pela Filho, para mim, né? Eu vejo uma galera nova também chegando, e já olhando para essa turma nossa, já tendo isso como espelho, e é muito gratificante. É muito Sim, gratificante. sim. Quando no início da Reverb, lá no início lá atrás, quando a gente começou a pensar, eu fui para o Rio fazer a trilha sonora de Amor Te Amo, e bateu aquela coisa do sair da ilha para ver a ilha, né? Sabe? Quando eu estava aqui, tocando com a Caixa Campana de Olinda, fazendo minhas coisas, eu estava muito envolvido com o meu próprio métier. Não estava dando atenção às coisas que eu acho que acontece muito com muitas pessoas. Não dá para culpar ninguém por isso. Mas comigo aconteceu que eu saí, e no que eu me distanciei, eu comecei a enxergar algumas coisas. Uma delas é que havia um núcleo se formando. Já haviam várias bolhas. Havia a galera de Caruaru se articulando, Valdir Santos, Edson Porto, e fazendo pressão para o pagamento do São João. Eles fizeram uma campanha com taja nos olhos e tal, não sei o quê. Aí já tinha o Igor de Carvalho, Martins, Gleison Nascimento, Samico, os dois, né? O Rodrigo e o Rogério, os irmãos, fazendo vídeos em Abreu Lima, chamava Turma do Abreu. Já tinha Juan Trajano, Vinícius Barros e Marcelo Rangel fazendo um show chamado Canto Alto. É um show dos três tocando música. O próprio núcleo do Caruaru é muito fértil, né? Tem muita gente. Isabela Moraes, que até que Belinha tá aí. Isabela Moraes, Gabi da Pele Preta, Ingrid Bittencourt, que tá aí também. Grande, grande cantora. Grande. Pablo Patriota. Então, essa galera já estava se aglutinando numa coisa. Aí tinha Arco Verde, Ícaro Tenório, Bertim Moura, Elton Moura. Eu vou esquecer o nome de alguém aqui, bom, mas tinha uma galera também lá se articulando. Então, havia várias articulações acontecendo em diferentes lugares. Quando eu vi de lá, e talvez pela chancela de que eu estava vindo do Rio, fazendo um trabalho para a Rede Globo, voltando, né, num certo nível de divulgação, eu consegui, acho que, adentrar nesses espaços de alguma maneira, sempre de uma maneira muito respeitosa, e uma busca muito grande por identificar essas pessoas. E acho que nesse trajeto, algumas pessoas foram se aglutinando, se agarrando a mim ou a outras pessoas, tipo assim, ao médico trouxe Gabi da Pele Preta, o médico trouxe a Rogéria, eu já tinha gravado o disco de Rogéria. Então, a gente começou, eu já tinha tido uma experiência anterior com Zé Manuel e Isadora Mello, e a Júnior Areia, Rafa Marques, que ele já era um núcleo de produção. A gente fazia shows aqui. Então, já havia um experimento anterior que foi mostrando que aquilo era possível, né? Depois tem o Cantautor, que é um encontro que havia todo mês, porque uma produtora daqui chamada Dozão, de Elaine Bione e Alex Guterres, na época, faziam uns vídeos com alguns cantores, que eram uma mistura entre cantautores pernambucanos da América Latina. E a gente se encontrava todo mês com o lançamento desses vídeos. Então virou um ponto de encontro. E logo depois desses pontos de encontro todos, apareceu o Terra Café, que foi o ambiente que a gente precisava, de fato, para se encontrar. Era um bar, um café que havia e podia trocar ideia. Juvenil Silva, na época, era curador do Terra e conhecia todo mundo. Então o Juvenil começou a chamar a galera também e a gente aproveitou que já que vai um como outro. E aqui fomos então entrando ali naquele espaço. E ali foram os nossos laboratórios de criação. Identificar o que era legal, o que não era, o que era, como é que era, quando é que ia, as conversas que a gente foi tendo. E aí, quando eu vim, quando eu vim do Rio, já tinha na minha cabeça algumas bases do que eu, pelo menos do que não queria, e do que eu poderia, de como eu poderia, de como eu poderia Eita, contribuir, Vitor. Como é que é? de como eu poderia Vitor contribuir. Figueiredo.
Hã? Foi um colega meu aqui, Vitor. Eu te amo, meu irmão. Um beijo. Pode Mas continuar, então, Jean. total, porque a força artística dessa galera já era muito forte, entendeu? Acho que a minha contribuição essencial foi possibilitar esse espaço de encontro, né? E a materialização disso posterior, que é a mostra, que a gente chama de reverb. Mas, na verdade, o grande lance desse encontro é a interface. Interface não, é o que está por trás da interface, né? A interface é o reverb, o que está por trás da interface. É o DOS rodando por trás. É o que É, está sim, sim. alimentando, são as A composições, essência da aparência, né? as conversas que a gente tem, que a gente aprende um com o outro, né? Como eu digo sempre, essa frase vou repetir novamente, que é cada ingrediente interfere na substância. Todo mundo que entra dentro do convívio ali, ele vai trazendo sua informação e aquilo vai interferindo no todo. Falei que só, não foi? Falei muito. De quebra, né? A gente fez uma intervenção histórico, assim, e de quebra a gente registra aqui, Juliano, a história de um movimento, como eu falei no início da nossa live, né? Já se inscreve na história da cultura brasileira como um grande, né? Uma grande, eu lembro de PC Silva falando, uma movimentação, porque aí é mais dialético, né? Não está tá em constante movimento. É que a gente tem essa preocupação também, como é que chama a palavra? Me sumiu agora a palavra. Bom, da importância da palavra, do que você diz. É importante não chamar de movimento, porque o movimento, ele, além de ser estanque, de alguma maneira, ele vai determinar, Sim. ele vai colocar ali paredes, delimitações que a gente não está interessado em ter. Ele também pressupõe uma cartilha. E a gente não tem uma cartilha, a cartilha se constrói, Sim. Uma né? característica fechada, né? A gente não tem um manifesto reverb, não existe, entendeu? É diferente. Eu vi alguém falando na outra sobre o que é já há bastante tempo, acontece em Recife, mas fazendo alguma alusão ao Mangue Beat, que é uma coisa importantíssima. Claro que tem uma relação total, mas tem uma diferença básica entre o que o Mangue Beat fez e o que a gente faz agora. O Mangue Beat era um movimento mesmo de algumas bandas, de alguns artistas específicos, que desenvolveram um plano de trabalho que visava a assimilação pelas gravadoras. Tanto que eles são era o Warner, era, né, o selo Banguela, era o Warner. Então, ali havia um contexto geral da época, quando ainda havia gravadoras, que os artistas eles se articularam para alcançar esse objetivo. Embora depois isso se desfaz, o mundo livre está aí muito bem obrigado, a nação do beat está muito bem obrigado, também se readaptando e criando seus lugares. Eu posso falar, eu toquei no Mundo Livre, cheguei a fazer turnê com o Mundo Livre, toquei baixo com o Mundo Livre. É uma banda que eu adoro. O Faz 04 também considero um gênio da música, assim, um grande compositor que a gente tem. E sou super fã e tal. Mas ali era um momento histórico diferente do que a gente está vivendo aqui hoje. Sim. O que a Reverbo vai trazer, e é o ponto principal, está mais ligado ao do yourself, está mais ligado ao fato de que a frase que eu também estou repetindo direto, vou falar de novo aqui, mais uma vez, já que estamos aqui fazendo esse documento histórico, vou repetir agora, que eu li aí em Tá Garanhuns. registrado. Eu li em Garanhuns, uma escola pública, eu estava fazendo uma oficina durante o FIG, uma escola pública, eu entrei para tomar uma água no bebedouro e estava escrito na parede assim: nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Então, é Oh, isso. cara. A, Coletividade. a Reverbo é isso. Nenhum de nós é melhor do que todos. Aí tem que haver essa consciência também, né? Isso. E é muito forte. Eu acho que o encontro é muito forte quando a gente se conecta, é muito forte. Né? E tenho o maior orgulho, cara, de fazer parte, estar junto com esses meus E amigos. não existe constituição de humanidade no isolamento, né? É característica nossa, é característica dessa espécie chamada Homo sapiens sapiens, embora isso a gente pode contestar, mas estar com o outro, coexistir. Porque eu não adquiro, né, linguagem, eu não adquiro cultura se eu me isolar. Eu preciso do outro. Essa é uma característica nossa, humana, né? E eu acho que o Reverb ele dá essa lição, né? Pernambuco já deu tanta lição na história desse país, né? Se a gente pegar a lição que a gente deu em 1817, a lição que a gente deu em 1824,
a lição que a gente tem em 1848, tantas e tantas lições, na cultura, se a gente fosse falar aqui não dava tempo, mas eu penso que uma das lições atuais, pegando o contexto atual, né, que Pernambuco está dando através de vocês, que é uma coisa simples para que o Brasil, né, absorva isso. Né? Vamos dar as mãos, vamos trabalhar juntos, que a gente consegue. E nós, que somos, eu vou usar aqui uma expressão de um economista que eu estava estudando essa semana, né? Nós que somos os socialmente engajados, nós temos que cada vez mais nos unir, porque é isso que vai fazer a diferença, né? É quando a gente se der as mãos e aí a gente vai conseguir mudar muito da história desse país. Eu não estou conseguindo acompanhar não aqui as perguntas, mas eu vi que o Maneco perguntou uma coisa. Maneco é um Maneco Bacarelli, um irmão guerreiro que eu amo de coração. Ele Qual perguntou foi qual o foi parâmetro do que funcionava ou não funcionava? Eu acho que é assim, né? no meio foi no meio do texto, né? Não sei agora em que sentido ele está falando. Parâmetro que funcionava e que não funcionava. Será que foi com relação a Maneco, tem umas coisas básicas, essenciais. Estamos falando aqui, posso seguir? Segue, segue. Vamos registrar, tá bom demais. Tem parâmetros, por exemplo, é, havia necessidade de estar ao redor de algo específico. Por exemplo, se fosse um grupo de músicos que se juntassem para tocar e cada um com seus trabalhos, com sua banda e tal, isso é massa, é um festival. Você se une, você vai ali, toca e desenvolve aquilo. Isso é importantíssimo. Exista. Mas a ideia que eu tinha na cabeça quando voltei do Rio não passava por um festival. Passava por uma coisa que era anterior ao festival. Era uma preocupação com um certo nivelamento, ou pelo menos um entendimento geral dos processos que levariam a um estágio de excelência artesanal. Estava mais preocupado com o artesanato da música do que propriamente com o mainstream, do que com a venda da música. Há uma preocupação com o artesanato, com a palavra, com a melodia, com o sentido, com os formatos de assimilação que surgem a partir disso. O entendimento linguístico, o entendimento da letra, o entendimento, entendeu? Porque isso não é desassociado. Existe uma artesania que contribui para a assimilação e para o alcance de determinado tipo de espaço. Então, na época, a vontade nossa, minha, principalmente, assim, particularmente, era essa, era aglutinar pessoas. Como seria juntar um cara que, como Martins, que escreve a boca, fere o concreto, arde, arranha-céus, sabe? Um cara como Gino Black, que canta Quem é o Psiquiatra do Psicólogo. Como seria unir essas coisas, essas linguagens, essas possibilidades? Um cara feito PC que faz uma música falando de perfume da pinta, juntar com sabe? Sei lá. E aí, articulando essas coisas. Então, que estágio para que caminho, que tipo de construção surgiria a partir disso? Então, a Reverbo é muito focado nisso, por isso chama-se reverbo. É a palavra. Tá aí, é o centro da coisa. Né? Não é um festival de música, entendeu? No sentido estrito da produção de música. Não é um festival de banda. Não é uma galera preocupada no melhor arranjo, ou pior arranjo, aquilo outro. Não é. É uma coisa que tem matrizes anteriores, matrizes que estão ligadas à palavra, ao uso da palavra e o compartilhamento desse tipo de informação. Então, o que poderia dar certo e o que não poderia dar certo sempre foi a partir dessa ótica. Né? Por exemplo, do artista que trabalhava com a palavra dessa maneira, a partir dessa ótica. E o quão interessante seria que esse artista encontrasse com aquele outro. E acho que isso é que foi o componente químico que foi juntando as pessoas. Né?
o entendimento de um sobre o outro também. Porque por exemplo, a gente está ali fazendo, todo mundo sentado, não sei o que, fazendo as coisas, blá, blá, blá. Quando chega um Almério, com aquela potência, aquela expressão vocal, aquela exuberância cênica que ele tem, aí um cara feito Martins, Sim. por exemplo, está ali, que também tem isso dentro dele. Mas Almério, assim como João Cabral, assim como autoriza Martins, levante, autoriza ele, entende? Mesmo que inconscientemente. E um autoriza o outro, quando chega um Águida Moura, com aquela poesia sertaneja, e aquele trato da palavra, que ao mesmo tempo é muito sofisticado, há um conhecimento muito profundo, mas é uma pessoa que também se deixa levar pelas liberdades. Quando entra um Águida Moura nessa coisa, que a nossa bruxinha, né, a feiticeira, quando ela entra, ela abre outro campo. Ela leva a gente para o catimbau, ela leva a gente para o... Entendeu? E o Maneco? E Maneco, pô, é um artista é um grande cantor, uma das maiores vozes que a gente tem aqui em Pernambuco. Sem dúvida, assim. E faz muito tempo. Ele sabe disso. E vamos seguir, vamos conhecer, né? Vamos conhecer a obra. Né? Mas passa, Eu, eu, sabe? eu, eu acho legal o Reverb. Foi uma maneira assim, eu vinha em looping, né? Eu gosto muito de música brasileira, mas eu tava, assim, já estava em looping, e o Reverb me fez agora pesquisar, né? Ler. Pô, vou ouvir o teu disco, Júlio, eu passei a semana ouvindo o teu disco, e assim, é como você abrir um livro de poesia, e você tá ali, né, absorvendo aquilo ali. Você ouve Joana Terra, cara, que tem uma música de um poder, de uma delicadeza, né? Uma delicadeza que ela traz na voz e na letra, mas ela pega também, tem a letra de Lucas Torres, tem a letra, aí vem Almério, fizeram uma música toda em proparoxítona. São essas coisas, cara, que, sabe, que animam, porque você não está olhando para uma pessoa, você está olhando para um fenômeno artístico, um fenômeno de sensibilidade que te toca, né? E que é construído a partir de uma coletividade, que é a nossa grande lição, né? Eu tô aqui dizendo que a gente fez a intervenção e de cara tem um registro completo aqui a partir do que você coloca para a gente, do que é o reverb, né? Inclusive, eu já estou pensando até em transcrever e colocar como uma tese de mestrado, mas é um plano para depois. Bicho, eu queria agradecer demais. Eu acho que essa live é histórica, é uma live que a gente tem que deixar registrada para que as pessoas que estão começando a se envolver com música, né, como você falou, porque já tem gente chegando na música a partir de vocês, né? Para que essas pessoas assistam, porque essa live, a partir da sua fala e da sua importância como artista e como ativista político na arte, porque o que você falou hoje aqui é política também, né? Para que essas pessoas venham e ouçam o que você disse sobre o reverb e aprendam que é na coletividade que a gente constrói. Eu queria agradecer muito, Juliana, dizer que é uma honra para a gente abrir, né, e ter essa oportunidade de conversar com você e passar passar a palavra para suas considerações finais. Vamos derrubar o Eu uso presidente. considerações finais, é o vício de mesa de universidade, considerações finais. Primeira coisa, derrubar o presidente. Primeira coisa. Mas, assim, para além disso, criar. Ser criativo. Ser criativo pensando, ser criativo andando, ser criativo se vestindo, ser criativo compondo, ser criativo. Não se permitir a armadilha do formato, sabe? Presta vez, não deixe que ninguém lhe diga, não deixe que ninguém lhe diga que é impossível. E quando lhe disserem que é impossível, você vai dizer que é isso mesmo que eu quero o impossível. Né? Que tal o impossível? Da Márcio Sandra. Que tal o impossível? Talvez seja esse o final. Que tal o impossível? Vamos fazer o impossível. Então, Então é impossível. uma consciência muito forte que a gente tem que ter também, que a gente tem, que que a gente vem de um lugar, a gente nunca pode esquecer. E estamos indo Sim. para outro lugar. Por isso que daí a gente tem, como você falou, o texto, você iniciou falando o texto que eu falei para definir Lula Queiroga. Eu acho Lula Queiroga tudo aquilo que eu falei e muito mais. Ele vem, às vezes, aos nossos encontros, sempre pode. E você tem que ver a alegria que ele fica. Que legal, né, cara?
Isso aí, por quê? Porque uma sensação. Eu lembro quando eu e Publius, que é outro compositor incrível, não sei se você conhece, parceiro meu, a gente tinha a Zabumba, nos anos 2000, né? No final de 90, 2000, que já era uma banda bem atípica aqui em Pernambuco. A galera nunca entendeu muito. Mas eu tenho muito orgulho do disco que nós fizemos. Temos um disco lindo lançado e um outro que tem algumas músicas lançadas, mas não saiu todo. E Publius é o meu maior parceiro, assim, em quantidade. Tem mais músicas gravadas com ele. E lembro que uma vez a gente estava em casa, vendo o Stereoclip, que era um programa que tinha, não sei se você lembra desse programa, e aí passou o Profiteroles. E no Stereoclip você podia pedir um clipe. E aí, quando perguntaram aos caras do Profiteroles, que eram Tomás Alves e Matheus Alves, o clipe, eles indicaram aquele clipe de Milton Nascimento com Chico Buarque, cantando Será que Será? Que é uma gravação deles, assim, junto ao vivo. Eu lembro que eu olhei para o cara, não estamos sós, mas alguém está preocupado com isso também. Não há mal nenhum em se preocupar com outras coisas, mas isso também, assim, por um caso do destino dos formatos que as coisas levam, o caminho que a arte nos leva, acabou que Tomás, eu virei meu parceiro de música, ficamos amigos, Matheus também, amigo, irmão, e foram eles que fizeram a trilha de Bacurau, do filme Bacurau. Então, de alguma maneira, a geração está ali. E a Reverb é uma continuidade desse processo. E eu repito sempre, que eu gosto de frisar bastante, é um recorte possível. Existem tantos e tantos outros. Se você for só para São José do Egito, você já tem um universo ali. Um universo. Imenso, né? Gigantesco. Gigantesco. Aquilo ali já é uma revolução. Né? E por si só. E é isso. Acho que as considerações finais são essas. Que tal o impossível? Que tal o impossível? Que fica essa pergunta para você iniciar a sua semana, né? Que tal o impossível? Né? E Juliana, eu quero avisar que semana que vem, né, a gente vai ter um papo aqui com Mário Rodrigues, que é um grande escritor aqui de Garanhuns, né, um cara premiado nacionalmente, e com PC Silva, que é outro grande escritor. Né? E assim, a gente tem um projeto, se a gente puder colocar o Reverbo aqui para conversar. Sim, dia 22, Isabela Moraes e Helder Eric, que são dois grandes poetas, né? E a gente vai estender esse convite ao pessoal do Reverbo, para que todo mundo venha aqui, né? Conversar e registrar, e deixar registrada essa história que é linda, né? Que fica a provocação de Juliano, né? Que tal o impossível? E que tal fazer esse impossível junto com todo mundo, né? Um beijo, pessoal. Juliano, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Foi uma honra conversar com você aqui e eu espero que a gente possa se encontrar, né? Depois que passar tudo isso aí. Quando você vier aqui, Garanhuns, a gente vai armar um circo legal. A primeira coisa que a gente vai fazer quando abrir, né? Daqui a ano que vem, é pegar o carro e rumar para o interior. Vamos lá em Bequerê, na terra de Jean Ramos, vamos passar em Garanhuns, pode se preparar, vamos fazer uma parte. Pegar o pó da estrada, né? Jean, um beijo, meu irmão. Um abraço aí. E semana que vem a gente tá de volta com o PC Silva e Mário Rodrigues. Força. Valeu.